Vamos falar um pouco sobre os 4 dumpings da China, né? Eu brinco que a China fez 4 tipos de dumping, né? O dumping cambial, o dumping ambiental, o dumping de propriedade intelectual e o dumping trabalhista, né? Claro que isso que é quase que uma brincadeira, né? Eu sempre brinquei que gostaria de escrever um livro sobre desenvolvimento econômico cujo título seria A História Suja do Desenvolvimento Econômico, né? E qual é a ideia? A ideia é mostrar que muitas das práticas, né, que os países fizeram para se desenvolver são práticas não muito bonitas, né, por assim dizer. E aí não se trata no caso da China, não se trata de acusar a China, muito menos de idealizar a experiência chinesa, né? Se trata da gente tentar fazer uma análise mais objetiva, né, o mais realista possível, né, do que aconteceu na China e do que aconteceu em vários outros países, né, de caminhos, de rotas para o desenvolvimento econômico, né? Quando a gente olha, por exemplo, o tema da espionagem industrial no desenvolvimento econômico, né? Quando a gente estuda a história da Alemanha, da Suíça, da Inglaterra, do próprio Estados Unidos, a gente vê que a espionagem industrial, quebra de patentes, não respeito de propriedade intelectual é uma constante na história, né? Na história do desenvolvimento econômico e na história da riqueza das nações, né? Inclusive, o próprio tema de liberdade ou não, né, de propriedade intelectual e de existência de patentes foi bastante debatido ao longo do tempo, né? A própria opinião dos economistas, e depois eu deixo aqui uma referência do meu amigo Rajun Chang, a própria opinião dos economistas em relação a isso mudou, né? Porque em momentos super liberais havia a ideia de que o monopólio, né, que na verdade a patente é um monopólio de propriedade intelectual, né? Então havia uma ideia de que as patentes não eram boas para o desenvolvimento econômico, né? Que o conhecimento deveria circular livremente e, portanto, as práticas de patentes eram consideradas como práticas protecionistas, vejam só, né? E depois, em outros momentos da história, a opinião dos economistas mudou um pouco, né? Foi mais na linha de que não é importante proteger o conhecimento e ter patentes, porque é isso que vai estimular mais inovações e mais investimento das empresas em conhecimento, né? Em inovações tecnológicas. Portanto, esse quase monopólio garantido pela patente é o que vai dar estímulo para as pessoas investirem em inovação e acúmulo de tecnologia, né? Então, a opinião dos economistas virou um pouco em favor das patentes, né? Então, até mesmo entre economistas e do ponto de vista de uma análise puramente, vamos dizer assim, teórica, né, sobre custos e benefícios de ter ou não patente, né, sobre posturas liberais ou não liberais em relação à patente, não há um consenso, né? Pelo menos na história, nunca houve um consenso, né? Agora a gente está numa quadra histórica em que se considera a existência de patentes importantes, né? Que as patentes garantem a propriedade intelectual e, portanto, incentivam o investimento em tecnologia, né? Mas, por outro lado, você poderia fazer o raciocínio de que a ausência de patentes faz com que o conhecimento se dissemine mais rapidamente e facilite o desenvolvimento de outros países, especialmente os mais pobres, e até mesmo os mais ricos, porque na verdade, na medida em que o conhecimento flui, ele pode estimular novo conhecimento e novas inovações, e isso meio que se retroalimenta, né? Então não é trivial essa discussão de patentes, se a propriedade intelectual deve ser protegida ou não, né? Dá para você elencar muitos argumentos a favor, muitos argumentos contra, e inclusive na história do pensamento econômico a gente encontra é, argumentos para os dois lados e essas opiniões oscilam, né? Então, é evidente que da ótica das multinacionais e dos países ricos, e aqui estou falando de multinacional de qualquer país, né? Você pode pegar de uma China, de uma Índia, Alemanha, Coreia, França, né? Até mesmo do Brasil, né? Da ótica de uma multinacional, sempre será mais vantajoso defender a patente, né? Especialmente a partir do momento que ela já detém aquela tecnologia, aquele know-how, né? Pega o Big Pharma, né? Que a gente chama. Big Pharma são as grandes indústrias farmacêuticas do mundo, né? Olha o quanto elas tentam proteger com lobbies pesadíssimos, gastando bilhões e bilhões de dólares na OMC, no Congresso, para tentar proteger a propriedade intelectual delas, que é o que garante o lucro delas, né? O que a gente chama de monopólio ou quase monopólio de ser detentor daquela patente, né? Então, da ótica de uma multinacional, sempre será vantajoso defender o sistema de patentes, né? E tem economistas que são pagos a peso de ouro para defender isso, e lobistas, enfim, um exército, né, de pensadores, né, que defendem isso. Da ótica de um país em desenvolvimento, a situação já é bem diferente, né? Porque as empresas estão tentando, elas são entrantes no mercado quase monopolista. Então é muito difícil para elas baterem as ricas que já têm economia de escala, que já têm o conteúdo proprietário.
já são donas do conteúdo tecnológico e são donas da patente. Como é que você vai brigar com um cara desses, né, uma gigante dessa? Tem o caso da Índia, que é muito interessante, que eles tinham uma indústria farmacêutica local, né, de empresas locais muito boa, e aí nos anos 60 e 70, depois eu vou deixar a referência aqui, começou a entrar essa ideia de que se tivesse proteção de patentes na Índia, que se os indianos respeitassem isso, as multinacionais iriam entrar investindo pesadamente, usando os insumos da Índia, não sei o quê. Bom, o fato é que eles botaram uma lei de patentes mais dura e o investimento caiu, né? E o desenvolvimento da indústria farmacêutica na Índia começou a estagnar, até que o novo governo ali pós anos 2000 começou a flexibilizar de novo, e a coisa vingou. No Brasil a gente tem um belo exemplo disso, a lei dos genéricos, no fundo é uma lei de quebra de patentes, obviamente que de maneira mais civilizada, mais organizada, né, em casos especiais, mas o fato é que a indústria brasileira de medicamentos floresceu depois da lei dos genéricos, né? Então, essa questão das patentes é um negócio muito, muito importante da gente analisar e da gente discutir e não fazer vamos dizer assim, seguir uma visão cega, né? Uma contradição em termos, né? Mas, enfim, ter uma postura muito extremada nisso, né? Como é que se tem hoje nos fóruns internacionais, né? É evidente que o que tem por aí prevalece o status quo, né? Defende os interesses das grandes empresas já constituídas e das multinacionais já estabelecidas, né? De Japão, de Europa e de Estados Unidos, né? A China quebrou patentes, né? Não só quebrou patentes, como forçou transferência de tecnologia das multinacionais, né, e das empresas do Ocidente para as próprias empresas chinesas, para joint ventures, né, para as empresas locais, para o capital local, né, doméstico chinês, como a gente falou várias vezes, né? Então, o governo meio que fez vista grossa em relação a isso. Inclusive a entrada na OMC foi bem postergada, né? Porque a OMC tem regras bastante duras sobre essa questão que eu brinco dos 4 dumpings, né? Do dumping ambiental, de patente, cambial e trabalhista, né? Então, o governo chinês foi hábil, né? Teve um pensamento estratégico em relação a isso, né? Ele soube entender que as empresas precisariam copiar, emular, aprender e depois superar as empresas do Ocidente, como a gente vê, por exemplo, no caso dos smartphones, dos OLEDs, né? E dos carros elétricos e assim por diante, né? Agora a China já dando esse salto aí para praticamente escapar da armadilha da renda média, já consegue fazer isso. Que foi o modelo de Taiwan, da Coreia, do Japão, né? E a própria Alemanha, Suíça e Estados Unidos, essa ideia de copiar, emular e depois superar, né? Então, é nesse sentido que eu digo que a China fez um dumping intelectual, né? Aliás, como todo o Ocidente fez, sempre na prática de espionagem industrial, né? O dumping cambial também é muito combatido nos fóruns internacionais. O próprio Estados Unidos tenta caracterizar. Existe um instituto formal lá nos Estados Unidos que no Congresso, você pode caracterizar um país como manipulador de moeda, né? E vejam que essa é um tema tão relevante que já existe a figura de manipulação de moeda nos Estados Unidos, que se os Estados Unidos conseguir classificar que algum país manipula a sua moeda para aumentar de maneira artificial a competitividade das exportações, os Estados Unidos ele mesmo se autoriza a colocar um monte de sanções e tarifas em países nessa categoria, né? Então, os Estados Unidos sempre ameaçou a fazer isso, por exemplo, com o Japão nos anos 80, os acordos do Plaza e do Louvre foram, vamos dizer assim, um movimento nesse sentido de forçar a apreciação do ien para tirar o excesso de competitividade via dumping cambial que o Japão praticava, né, com o ien ultracompetitivo. A gente vai discutir isso, a gente discute isso na aula do Bretton Woods revivido, né? E a China sempre vítima disso, né? Vítima que, na verdade, ela fez dumping cambial, né? Ela faz dumping cambial com uma moeda, um yuan ultra competitivo para ganhar espaço nos mercados mundiais, né? E os Estados Unidos pressionando com violência. A própria guerra comercial do Trump é uma resposta a esse dumping cambial chinês, de praticar uma moeda super desvalorizada, ultra competitiva, para ganhar espaço nos mercados mundiais. Não preciso nem falar que no Brasil a nossa indústria foi devastada, né? Literalmente devastada pelo dumping cambial chinês. E o Brasil, enfim, numa estratégia suicida, não só não conseguiu evitar o dumping, inclusive de outras naturezas, né, de produtos chineses que entravam de maneira de contrabando, sem pagar imposto e tudo mais, mas o Brasil ainda praticou a sobrevalorização cambial, né, que é uma espécie da farra da cigarra, né, quando você deixa o câmbio ficar sobrevalorizado, os importados ficam mais baratos, todo mundo se sente rico, vai para Miami, compra carro importado, toma vinho importado, só que detona a indústria doméstica, né? Então, na China, eles praticaram a subvalorização cambial
que ajudou no upgrading tecnológico e produtivo da China, como a gente viu, tem visto no curso todo, e no Brasil a gente fez o contrário, a gente fez a estratégia da cigarra de praticar o câmbio sobrevalorizado, tanto na era FHC quanto na era Lula e Dilma, com uma honrosa exceção ali do período que vai de 2003 a 2006, que aliás é um momento em que nossa produção industrial explode, aumenta em 25%, né? Mas depois daquilo nossa taxa de câmbio voltou para o R$ 1,50 e aí ficou durante toda a era Lula e Dilma, especialmente pós 2006. Na crise de 2008 teve um soluço em que o câmbio foi a 2,50, mas depois ele voltou para o 1,50 e a Dilma tentou desvalorizar, mas sem sucesso. Teve boom de commodities, teve mania de Brasil, várias coisas que contribuíram para essa sobrevalorização da moeda brasileira. Então, tá aí o segundo pilar da China do dumping cambial, que de novo a gente não está aqui para acusar a China, a gente está aqui para fazer uma análise, vamos dizer assim, concreta e objetiva do que aconteceu, né? Esse dumping cambial, quando a gente olha o Bretton Woods revivido, a gente vê que no Bretton Woods original, o câmbio japonês, o câmbio alemão e o câmbio italiano, a lira, o marco e o ien, foram colocados em posição super competitiva para ajudar na reconstrução do pós-guerra também. Então eles mesmos, e com a ajuda do Ocidente, praticaram também o dumping cambial, né? O dumping ambiental, não precisa nem falar, o governo chinês fez muita vista grossa em relação à preservação ambiental. Os chineses acabaram virando a mão nisso por conta das próprias consequências que eles sofreram, né? Volto a mencionar aqui o problema da poluição em Beijing, né? E até mesmo Xangai, né? Muitas vezes os aeroportos fechados por conta de ausência de visibilidade por conta da poluição, né? Eu me lembro quando eu fui para Tianjin, né? Em 2006, quando eu visitei a China, eu fiz um tour ali, fui para Hong Kong, fui para Beijing, fui para Xangai, para algumas cidades do interior, pequenas cidades da China que tinham 10 milhões de habitantes, né? Eu não me lembro exatamente o nome. Eu fui para Tianjin, né? Tianjin é uma baita cidade, porque ela é uma espécie de porto de Beijing, né? Fica ali a 70, 80 quilômetros de Beijing, né? Você vai de carro, tem umas estradas incríveis, e aí você chega lá em Tianjin, né? É uma espécie de uma mini Shenzhen, né? E Tianjin era muito engraçado, porque tinha uns amigos lá, né, de conexões de economistas e conversas que me levaram para lá, eu fiquei um pouco com eles e tal, e eu passei passei uns 4 dias em Tianjin, e você não via o céu azul, assim, era um negócio desesperador, porque era uma espécie de neblina misturada com poluição, né? E aí esses meus amigos vieram aqui para São Paulo, eles chegaram em São Paulo e falaram, nossa, mas que ar puro que vocês têm aqui em São Paulo, olha esse céu azul que vocês conseguem ver em São Paulo. Aí eu olhei aquilo e falei, puta, você vê como tudo na vida é relativo, né? Os chineses colocaram o pé, eles nunca tinham vindo pro Brasil, esses meus amigos, né? Eles colocaram o pé aqui, primeira coisa que eles falaram, nossa, que ar puro, que coisa incrível que vocês têm aqui em São Paulo. Eu falei, puta, olha como o mundo é, né? Mas enfim, a coisa das siderurgias, né, das siderúrgicas chinesas com carvão, aquelas bem precárias, né, e obsoletas, né, que o governo chinês manteve durante muito tempo para turbinar a indústria siderúrgica chinesa, até porque ela era barata, né, provocava uma poluição desgraçada, mistura com os ventos do deserto de Gobi, aí vira um caos, né? Então, hoje melhorou muito, os chineses tomaram consciência disso e viraram, né, eles colocaram, inclusive nas metas do China Made in China 2025, tem claramente lá Green Energy, eles estão investindo muito em carros elétricos, todo esse movimento vamos dizer, de Shenzhen, que tem tudo em Shenzhen é elétrico, todos os ônibus, os táxis, a maioria dos carros, né? Então isso é muito fruto desse primeiro dumping ambiental que eles fizeram, que foi importante, né, da ótica vamos dizer assim, de custo barato e de acelerar uma industrialização, né, de acelerar essa transformação produtiva de sair da agricultura e migrar para a indústria, conforme a gente viu em várias aulas, né, mas depois dar passos mais sofisticados, né. Me faz lembrar a Revolução Industrial Inglesa, né, e um pouco do dumping trabalhista também, que a gente vê na China de condições de trabalho muito precárias, né? Nada diferente do que a gente teve na Inglaterra. Lembra da Revolução Industrial, em que os operários trabalhavam 12, 14 horas e essa, vamos dizer assim, super exploração do trabalho, se vocês quiserem, né? Que se observou na Revolução Industrial inglesa, também se observou na China e em outros países, Vietnã, Camboja, qualquer país que você olhar o início da Revolução Industrial, tem um movimento muito agressivo, né, vamos dizer assim, de uso de trabalho barato de maneira muito intensa, com poucas leis de proteção ao trabalho, né? A gente já viu em outras aulas essa mito, né, do trabalho escravo na China, né, que se deve muito mais ao chamado exército industrial de reserva, né, em que você tem
milhares de camponeses e mão de obra com baixa produtividade ociosa no campo e que está disposta a vir para a cidade e trabalhar por um salário muito baixo na indústria, que ainda assim é mais do que ela recebia no campo, naquela roça de subsistência. Né? Então, de novo, isso é uma característica no início de processo de industrialização em que não há ainda leis de proteção ao trabalho ou sindicatos que protejam, né? Quando você pega a história da Revolução Inglesa, né? Sindicatos ou leis que protejam o trabalho no sentido de transferir parte da renda ou do excedente, se quiserem, para os trabalhadores. Né? E conforme o processo se desenvolve, essas leis vão sendo desenvolvidas e parte do excedente vai sendo transferido para os trabalhadores, lembrando que, como o Elias sempre diz, os salários na China têm subido na mesma velocidade que a produtividade, muitas vezes acima da produtividade, algo que não se observa, por exemplo, no Ocidente e nos Estados Unidos desde os 80, desde as reformas liberais da era Thatcher e do Reagan, né? O que a gente vê é que os salários ficaram completamente descolados do aumento de produtividade. Vale dizer, o grosso do aumento de produtividade foi para os lucros, né? E não para os salários, algo diferente do que a gente tem visto na China. Então isso é mais um sinal de que ela superou e vem superando essa ideia do dumping trabalhista. Né? O governo chinês fez vista grossa para tudo isso que eu estou falando, praticou deliberadamente o dumping cambial, praticou deliberadamente o dumping ambiental, né? Meio que ignorando restrições e travas de poluição, mas até um ponto em que ele mesmo, o governo chinês, virou vítima disso. Né? Lembra de épocas em que os chineses usavam máscaras, mas era por conta de ar tão contaminado na China que eles faziam isso por conta da própria saúde. Né? Então, eu diria que recentemente a China tem conseguido caminhar, dar passos largos, né, na direção de melhorar a preservação ambiental. Inclusive aconteceu no Ocidente, na Alemanha, né? Conversando com meu amigo Dominique Hartmann, que é de Leipzig, né? Ele fala, puta, olha a Leipzig da época da Revolução Industrial, uma cidade suja, poluída. Hoje em dia é um super centro cultural, sofisticado. Claro que a gente está pegando o suprassumo da sofisticação produtiva e intelectual e que já chegou para serviços super sofisticados. Mas esse processo esse processo, vamos dizer assim, de melhora de preservação ambiental costuma vir em países bastante ricos, né? Com renda per capita acima de 15, 20 mil dólares. Até um amigo meu fez um mestrado sobre isso, mostrando que a sofisticação produtiva leva a um aumento de preservação do meio ambiente. Né? Claro que tem um movimento, inclusive do país rico, de transferir as atividades poluidoras para os países pobres. Né? Então tem um pouco vamos dizer assim, esse comportamento egoísta. Né? Você deixa as atividades nobres, sofisticadas, ricas e não poluentes, né, no seu país rico e transfere para os pobres as atividades que são muito poluentes e detonam o meio ambiente. Né? Então, a China também praticou o dumping ambiental. Né? Então, é nesse sentido que eu digo que ela fez dumping trabalhista, dumping ambiental, dumping cambial e dumping intelectual. Né? E claro que com o Estado muitas vezes promovendo isso diretamente ou ajudando. Lembrando que o cenário mundial, né, onde as empresas de países emergentes tentam competir, é um cenário, veja, da ótica de uma empresa de país emergente é muito difícil entrar no cenário mundial, né, conquistar o mercado mundial, porque esse mercado mundial ele já está constituído, né, por uma estrutura relativamente monopolizada ou oligopolizada, ou na melhor das hipóteses, numa estrutura que os economistas chamam de concorrência monopolística. Né? Então tem grandes players ali, 5, 6, 7, 10 empresas que mandam nesse mercado, né? Que eu sempre digo, tem umas 2 japonesas, umas 3 americanas, uma francesa, uma alemã, agora uma chinesa, umas 2 coreanas e acabou-se, né? Os mercados mais nobres do mundo estão tomados por esses big players de países ricos e que dominam as tecnologias, que são donos de core tecnológico que eles mesmos desenvolveram, muitas vezes têm patentes, têm as plantas com muita economia de escala e escopo, né? Então eles são players dominantes. Da ótica de uma empresa emergente brasileira ou africana, qual é a chance de você entrar no mercado desse competindo? Né? Qual é a chance de você roubar mercado de uma chinesa dessa, ou de uma coreana, ou de uma alemã? Lembra que, conforme eu brinco, o campo de jogo no comércio mundial é inclinado, né? Então o país emergente joga aqui de baixo e o país rico joga aqui de cima. Então você precisa conseguir fazer gol no cara lá em cima. É muito difícil, muito difícil. Por isso que o desenvolvimento não acontece de maneira automática, né? Imagina um time que joga de baixo para cima, né? Sendo que a mídia, a imprensa e os organismos internacionais tentam convencer a gente que você tem um playing field nivelado, né? Que é, obviamente, uma ideia estapafúrdia, porque você imaginar que o time brasileiro joga de igual para igual com o time alemão não é o caso, né? A gente joga assim, especialmente a África, a América Latina e a Ásia Central. Então, todos esses
vamos dizer assim, esses movimentos de dumping, né, de tentar fazer câmbio super competitivo, de colocar tarifa, de dar subsídio, de fazer dumping de patente, né, de não respeitar a propriedade intelectual, dumping trabalhista, se quiserem, tudo isso são ferramentas que o governo utiliza para tentar nivelar um pouco esse campo de jogo para o país pobre e para o país emergente, porque daí talvez ele tenha a força de fazer gol, né, aqui no time adversário. Não estou nem falando de questões imperialistas, né? Estou falando de lucro mesmo, de capitalismo. Né? A empresa rica ela vai defender o mercado dela, ela vai vender o produto dela e quando tiver um país emergente, uma empresa emergente muito boa, com potencial, ela vai para cima e vai comprar a empresa, vai tentar fechar a empresa, vai sugar a tecnologia dela. Na maioria das vezes ela compra a empresa, pura e simplesmente. Né? A gigante aqui de cima compra a pequenininha potencial. Né? Esse é o comportamento típico do incumbente no mercado de estrutura oligopolizado. O incumbente ele compra ou faz dumping para tentar evitar com que o entrante ocupe posição nesse mercado oligopolizado ou monopolizado, ou de concorrência monopolística, se tiver um pouquinho mais de competição. Né? Então, de novo, isso é da lógica do funcionamento do sistema capitalista. O livre mercado leva a isso. Né? O livre mercado não existe porque ele concentra. Né? Na verdade, é o que eu brinco da beleza da luta da concorrência contra a concentração, porque todas as empresas tentam fugir da livre concorrência. Na livre concorrência, praticamente você não tem lucro. Então, elas tentam se concentrar o mercado em que elas operam. Né? Elas compram concorrentes, elas fazem dumping, elas fazem o que for para tentar concentrar. É claro que quando elas conseguem concentrar, elas produzem o que a gente chama de lucro de monopólio, né? Porque elas começam a praticar preços acima do preço concorrencial. Isso atrai novos entrantes, que é a franja competitiva. Então, esse é um movimento eterno que acontece, né? Os novos entrantes tentando conquistar a posição dos constituídos, dos incumbentes, né? E muitas vezes eles conseguem com novas tecnologias, né? Os Googles e as Amazons, né? E a internet, o Google conseguiu bater, por exemplo, o monopólio da Microsoft em alguns setores, né? E os smartphones. Então é uma luta belíssima entre concorrência e concentração, mas via de regra as empresas tentam concentrar, óbvio, né? A empresa foge da livre concorrência como o diabo foge da cruz, né? Isso é normal do jogo capitalista. Né? Então, para um país emergente é muito difícil furar nesses mercados, né? Esse aqui é o X da questão. Como é que você fura, como é que você conquista mercado no mundo, que é o que leva ao desenvolvimento econômico? No Brasil a gente tem honrosas exceções, Embraer era uma delas, a VEG, Marco Polo, IOSP, os grandes bancos brasileiros, e aí claro que a gente tem uma estrutura totalmente oligopolizada e monopolizada, né? Então tem algumas gloriosas exceções no Brasil, mas o Brasil é pobre porque são exceções, né? Diferentemente de uma França, de uma Espanha, de uma Itália, que você enxerga várias empresas de uma China, de um Japão, de uma Coreia, de todo o Sudeste Asiático, né? Até mesmo de Taiwan, apesar de que Taiwan opera mais numa cadeia ali de intermediários, né? As marcas de Taiwan não são tão famosas no Ocidente, eles são grandes fornecedores, né, dessas marcas que os consumidores têm acesso. Né? Então, é nesse sentido que as estratégias de dumping fazem sentido da ótica dos países emergentes, né, de tentarem furar nesses mercados, vamos dizer assim, concentrados que a gente vê no mundo todo, e a China é um grande exemplo disso tudo que eu tô falando. Bom, obrigado.